longo da vida útil, porque a minha vida útil da estrutura, ela é carregada ao longo da vida dela, né? Eu tenho uma carga imediata, que é quando eu ponho ela para trabalhar, mas ela vem sendo carregada ao longo da vida. E ela perde, o material perde um pouco de resistência, tá? Só que esse é o diagrama simplificado que eu uso, beleza, para dimensionar as estruturas, porque eu tenho região comprimida, né? Então, eu estou falando que aqui, ó, a compressão, ela é constante à medida que eu subo aqui. Mas se eu virar para você e falar, bom, vou imaginar que eu tenho essa seção aqui, ó, circular aqui. Eu sei que na flexão, a tensão, ela é, quanto mais eu me afasto da linha neutra, maior é a minha tensão, certo? Ou seja, aqui estão os meus máximos. Então, se eu olho na região comprimida, à medida que eu for subindo, a tensão vai aumentando. Se eu tenho essa seção que ela é constante, ou que ela aumente à medida que eu subo, maravilha, certo? Porque o concreto, eu estou aumentando a área de concreto. Muito bom. Mas quando eu tenho a seção, por exemplo, circular, quando eu vou subindo, a minha área de concreto está diminuindo onde eu tenho maior tensão, tá vendo? Tá? Então a Alana virou e falou assim, bom, se eu usar esse diagrama parábola retângulo, independente se ela é constante, se ela diminui ou aumenta, eu posso usar esse diagrama aqui, tá? Que é o parábola retângulo. Mas ela falou, ó, se vocês quiserem, a gente pode o quê? Simplificar esse diagrama para fazer um diagrama só retangular, tá? De tensão. Então esse diagrama de retangular aqui, eu posso usar ele desde que eu trabalho, que isso aqui seria a profundidade da linha neutra, x, com y, que é 80% de x. Tá? Trabalho com o mesmo 0,85 no FCD. Eu trabalho com uma seção retangular, que é mais fácil do que eu trabalhar com parábola retângulo. Porém, eu limito o quê? Na altura dele aqui, e falar, bom, então eu vou considerar isso, ó. Entendeu? Aqui. Tá. Então, eu posso usar 0,80 de x a 0,85 deve ser d, se a minha seção, tá? Aqui, ó, o y, vamos dizer assim, se ela for constante, ela aumentar. Mas, se cair nessa situação onde ela diminui, eu posso trabalhar aqui com y desde que eu considere aqui, ó, 0,80 do FCD. Tá? Por que que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque esta tabela de KC, ela foi construída com a posição da linha neutra pela altura útil da peça. O que que ele faz aqui? Você pega a profundidade da linha neutra, divide pela seção útil da peça, eu tenho como foi construída a minha tabela que eu vou usar para dimensionar. Tá? Só que se eu usar esse diagrama é um X, mas se eu usar o diagrama retangular, é 80% de X. Toda tabela de dimensionamento que você pegar, o autor vai trazer para vocês as considerações que ele usou para confeccionar a tabela. E essa de KC, ele trabalha com seção retangular, diagrama simplificado. Então, a posição da nossa linha neutra vai ser 80% de X, porque ele trabalha como retangular. Tá? Então, o que acontece? Quando eu entrar na minha KC, chegar lá, eu vou achar o X. Porque eu tenho D, vou ter um momento, eu faço a conta ao contrário. Porém, eu trabalho com 80% de X para ver se realmente conta ou não a mesa, tá? Por isso que eu voltei aqui um pouquinho, para você saber quando eu falar ali que a meu Y é isso aí, tá? A minha tabela foi construída lá pelo X. Então, eu estou dizendo que a condição que eu vou ter que ter aqui, que o meu Y seja menor ou igual a HX, certo?
Y menor ou igual a H da laje. Entendeu? Se eu estou falando para você que é hipótese tal, que a linha neutra corta a mesa, o meu X, se eu trabalhasse com um parágrafo retângulo, tinha que ser menor ou igual a aqui, certo? X menor ou igual a HF. Porém, como a minha tabela está trabalhando com um diagrama retangular, eu sei que o meu Y vale 0,8 de X, eu verifico. Tá? Então eu faço, vou achar o X, pego 80%, se der menor do que a altura, beleza. Tá bom? Então, como é que eu faço? Bom, se eu estou adotando hipótese aqui, que a minha linha neutra corta a mesa, a fórmula do KC é o quê? LW, D ao quadrado, MD, não é? E o que é a largura da minha viga? A largura da minha viga é onde passa a linha neutra, tá? Se a minha linha neutra passa aqui, a minha largura é BW. Por isso que a minha fórmula sempre foi BW, D, porque eu corto a ala. Quando eu viro para você e falo que a minha linha neutra corta a mesa, qual é a largura da minha viga? B, F. Então, B, F. Tá? É a mesma forma. O que é o KC? Largura da viga vezes a altura útil ao quadrado dividido pelo momento majorado. Tá? Beleza? Lembrando que o momento majorado é o quê? É o meu momento que eu vou ter lá, somando o acidental a móvel e o carga permanente, né? Gama F vezes o momento lá que você tem, tá? Esse gama F, lembra gama F é o quê? É 1,4 vezes o gama M. Esse gama M ele vale 1 para mim, então o gama F vale 1,4. Tá? Só nos pilares que ele vai mudar, né? Ele vai variando em função da espessura do pilar. Então, eu entro no valor de KC, beleza aqui? E o que eu faço? Eu vou lá na minha tabela, né? Aqui eu tenho X sobre D, aqui eu tenho os valores do KC, lembra que tinha aqui, ó, C20, 25, papapá, né? Aqui eu tenho aço, CA50, lembra dessa tabelinha? Assim. Aí aqui tem domínio 2, domínio 3, domínio 4. O que eu fiz? Eu vou calcular o meu KC com a largura da viga sendo a largura da mesa. Eu entro aqui, eu vou ter o meu valor de KC aqui, ó. Como eu vou dimensionar, o que eu faço? Eu vim aqui, pegava o KS, jogava na fórmula. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar. Então, ao invés de olhar para a direita, eu vou olhar para a esquerda. X sobre D. Que é a primeira coluna da tabela. Tá? Quando eu chegar aqui, eu vou ter o X sobre D é igual ao valor que eu conheço aqui. Eu busquei aqui. Certo? O D eu tenho na minha peça. Aí eu eu acho o meu X. O que é o meu Y? 0,8 de X. Se Y for menor que HF, seção T falsa. Por que vai ser falsa? Porque a minha hipótese é verdadeira. Né? Então vai ser o quê? Hipótese verdadeira. Entenderam o que eu falei? Ó, eu vou calcular. O que eu adotei como hipótese? Quando eu falo que eu adotei hipótese, gente, ela não é verdadeira, tá? Eu vou verificar. Eu imaginei, então, eu não sei se ela é D ou não, então eu vou fazer uma coisa que eu sei que é fácil. É
quê? Ela cortar a mesa. Se ela corta a mesa, quando eu vou calcular o KC, que é a largura vezes a altura hoje todo momento, a largura é aonde corta a linha neutra. Então eu falo, se eu falei que ela vai cortar a mesa, a largura da minha viga vai ser a largura da mesa. Aí eu calculo o KC. Quando eu entrar na tabela de KC, eu olho para a minha esquerda, porque eu tenho a relação X sobre D. Tá? Então, com esse KC, eu tenho X sobre D. Se eu tenho essa relação, eu isolo meu X, eu acho que quanto vale o X. Ou seja, aonde está a linha neutra na peça. Como eu estou com o diagrama simplificado lá, eu vou usar o meu Y. Vou calcular que é 80% do X. Se isso aqui for menor do que a espessura da mesa, significa o quê? Que a linha neutra está cortando a mesa, tá? Se a linha neutra está cortando a mesa, a minha hipótese é verdadeira. Ela corta a mesa. Se ela corta a mesa, o que eu estou falando? A minha seção de compressão é um retângulo. Então, meu T, eu falo que é uma seção T falsa. Tá? Então, toda vez que você ouvir esse termo, seção T falsa, você está sabendo que a linha neutra, embora eu considere a laje a meu favor, a linha neutra corta a mesa. Por isso que eu uso o termo seção T falsa. Tudo bem? Anota aí essas coisinhas para a gente dar uma sequência. Então, se ela é verdadeira, seção T é falsa, como é que eu calculo o aço? Né? Foi o filho da puta que viu isso. Manda assim no Pix. Tem que mais? A minha seção é retangular, então eu vou calcular o aço dela, tá? Como é que eu calculo o aço? Como é que eu dimensiono lá numa seção normal, retangular? Eu calculo KC, ou na horizontal eu tiro o KS, no KS eu tiro o KS. É isso. Olhei para a esquerda, peguei, verifiquei. Tá? Passou, seção T falsa, aí eu vou olhar para a direita e pegar o KS. Né? Então, AS é o que? É KS vezes MD sobre D. E aí transforma em número par. Determina o número de par. Daí é quando você faz formar. Dá uma verificada, determina, tá? Então, quando eu estou dentro da verificação, eu vou lá, calculo o KC, olho para a esquerda, para tirar a relação de X sobre D, verifico se ela é falsa ou verdadeira. Deu falsa, corro na horizontal à direita, pego KS, com KS eu vou achar a área de aço, tá? Calculo a área de aço, bateu lá. Dúvida? Verificar, tá? Se Y for maior do que HF, a hipótese é falsa e a seção T é verdadeira. Então, se eu faço a mesma verificação, se deu a linha neutra cortando a mesa, a gente já viu como resolve, rapidinho, né? Calcular S e tal, o que muda só que a minha largura, ela vai ser considerada a largura da mesa, tá? Se a verificação, quando eu fizer essa verificação aqui, o Y que eu achar for maior do que o HF, que é a espessura da laje, eu estou te dizendo, não. A minha linha neutra está aqui, ó. Então, se ela está aqui, a minha seção que combina é um T verdadeiro. Então, eu falo que a minha hipótese é falsa, certo? Então, a minha seção T é verdadeira. Como é que a gente dimensiona quando uma seção T é verdadeira, né? Então, vou pegar aqui o T, já pegando